muito bem-vindos ao programa MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui é uma rede de apoio, de desenvolvimento, para que você saia do seu lugar comum e se inspire nas histórias que a gente recebe aqui. E hoje eu tenho um casal muito especial, que é o Ricardo e a Glauce do Bem. Sejam muito bem-vindos. Maravilhosa tarde, Márcia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Né, Glau? Obrigada, gente. E, Ricardo, vocês têm uma história muito diferente, né? Muito corrida, cheia de reviravoltas. Conta pra gente um pouquinho o que te motivou a participar do programa MCCM. Legal, Márcia. Como eu disse, né, no Clube de Café de Negócios, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo lá, né? Quando você falou do programa, eu falei assim, nossa, chegou a hora da gente falar. Porque eu, como casal, eu falo muito sobre casamento. Acho que é o assunto que eu mais gosto de falar. Tanto que é mulheres curadas curam mulheres, mas eu imagino que uma mulher que está casada vai ser menos machucada, né? Com certeza. Do que uma mulher que anda sozinha. E aí eu falei, não, eu preciso me posicionar a falar sobre casamento. E falar sobre a nossa paternidade especial, né, que eu falo que a nossa família típica é bem desafiadora, né? Sim. Então são todos os desafios e eu vejo assim, a gente tem que ajudar pessoas que às vezes estão passando por aquilo que a gente já passou. Então eu imagino que a gente tem muitos antídotos para contribuir. Então tem coisas que a gente já se curou e a gente precisa transbordar e compartilhar esses... Eles falam antídotos, né? Porque o antídoto é aquilo que faz com que você não sofra mais com aquilo, né? Uhum. Então eu falei, não, chegou a hora da gente falar, vamos falar como casal, e estamos aqui. E é muito importante, realmente, né, Glauce? Estar assim, com essa união e estar na mesma consonância. Ricardo, sobre a paternidade atípica que você falou, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, como é que foi essa descoberta. Eu conversei um pouquinho com a Glauce antes, vou perguntar novamente para ela, mas eu queria te ouvir. Como que foi? Porque vocês têm dois filhos, né? Exato. Uma menina e um menino. E descobrir no Mateus essa questão do TEA, como foi a sua reação? Eu me lembro bem do dia que eu fazia um trabalho com o Paulo, que é o presidente da PAI. Um abraço, Paulo, se estiver assistindo, vou compartilhar com você. E ele eu ia fazer um trabalho de palestras na PAI. E aí eu comecei a estudar o que é a PAI, né? Associação de Pais de Pessoas Especiais. E aí, basicamente, lá cuida-se das pessoas que têm Down e autismo, né? O TEA. E eu não fazia... O Down é fácil, né? Eles têm uma característica física, é muito fácil reconhecer um Down. Mas autista, o que quer dizer isso? Até hoje é difícil de explicar. E eu comecei a estudar a TEA. E o Mateus era recém-nascido, o nosso filho. Ele devia ter meses. E aí eu lembro que eu chamava o Mateus e ele não atendia pelo nome. E aí eu falei, será que esse menino não tá ouvindo direito? E aí quando a gente foi na consulta do pediatra, eu perguntei pra médica, falou, doutora, será que tá pra saber se tá funcionando o ouvido dele e tal? E aí foi quando ela falou, olha, fez lá os testes, falei, não, ele escuta muito bem, mas eu lembro que ela fez uma cara de espanto, assim, aí eu falei, Aí eu meio que juntava um pouco das peças, assim, autismo, aí não... Porque falava-se do autismo como aquelas crianças que ficam muito dentro do mundo delas, Sim. É uma característica comum. Eu falei, será? Mas eu não queria sair falando isso. E aí a gente começou a saga do vamos procurar saber o que é que acontece com o Mateus, né? Ainda tem muito preconceito. Muito preconceito, exatamente. Mas assim, pra mim foi... Eu confesso que até hoje, metade de mim não acredita. Metade de mim acredita. Falei, eu preciso fazer alguma coisa como pai. Porque se ele realmente for autista, a gente precisa estar fazendo alguma coisa pra ajudá-lo. Mas a outra metade ainda pensa assim, não, vai ver ele só é diferente, quando ele fizer lá uns 8, 9 anos, ele vai desembestar e vai ser tudo normal. Mas eu entendo que a gente não pode negligenciar e não ajudá-lo. Porque o conselho que eu pedi pro Paulo, é importante da gente ter bons conselheiros, ele é presidente da PAI, né? Eu cheguei nele assim, Paulo, e aí, o que você acha? Que eu falei exatamente isso, metade de mim acredita, a outra metade não acredita. Aí ele falou, como pai, você vai ajudar ele fazendo intervenções precoces. Quanto antes você ajudá-lo, melhor. Sim. Aí eu pensei, bom, como eu não tenho certeza e não sou médico, não sou terapeuta, não sou especialista, eu preciso fazer minha parte. Então eu falei, vamos correr atrás de terapia e tudo mais. Mas eu falo que a minha metade que ainda não acredita é a esperança, na verdade, né? De que ele pode ter uma vida normal. Mas aí realmente ele é autista. É que assim, ele vai ter uma vida normal. Sim. De acordo com as condições dele. Exatamente. Né? O autismo, ele não vai limitar que ele tenha uma vida boa, feliz, inclusive autônoma. Exato. Mas tudo depende dessa intervenção precoce, dessa intervenção que vai fazer com que ele desenvolva. O que acontece? A gente tem, como você falou do Down, a característica física do Down,
que tem aquele olhar diferenciado, orelhas, as línguas, né, por todas as nomenclaturas que eu não preciso citar, as pessoas batem o olho e já falam, eu sei que ele é diferente. E o autista não. E às vezes a gente pode estar conversando com a pessoa e ela ser autista e a gente não saber. Exatamente. Né? Então, não se limite como pai, viu? Sim. Faça tudo o que tem que ser feito. Sim, exatamente. E Glauci, o que significou para você esse convite para vir falar dessas questões? Então, ele tinha comentado pouca coisa assim, não tinha entrado muito em detalhes. Te pegou na surpresa e falou, vamos lá. Foi basicamente isso. Ele falou que ia falar sobre casamento, falar um pouquinho sobre o Matheus, né? Aí eu tenho essa questão que eu sou mais reservada, mas eu falei, não, tudo bem, você marcou, então vamos, né? Vamos lá, vamos entregar alguma coisa lá. Muito importante. Sim. A união do casal é sempre muito importante, né? E o desenvolvimento da gente se dá por quem está do nosso lado. Sim. Hoje eu tenho um esposo que é totalmente meu parceiro, mas é o meu segundo, o primeiro já não era. E eu sei o quanto eu sofri nessa época. Então, parabéns por você ter um companheiro. Obrigada. Como que foi lidar com a questão profissional e com um filho autista? Foi assim, foi uma fase bem difícil para mim, como mãe e como profissional, porque acredito que nenhuma mãe quer ter uma criança especial, não é o desejo de ninguém, eu quero ter um filho, mas Deus manda por algum propósito, é o que eu acredito hoje, né? Mas no início foi bem forte para mim, eu tinha vários planos, eu tinha iniciado eu trabalhava no PET com ele, né, dava todo o apoio que eu podia dar para ele lá no Banhosa, mas eu também tinha feito um curso para extensão de cílios, eu queria me dedicar a outra área mais para mulheres, né? E aí chegou num estágio assim que eu via que não tinha como. Ou eu me dedicava para o Matheus, ou eu me dedicava para o trabalho. E como eu sempre sempre esteve com ele nas intervenções, acompanhando nas terapias, eu entendi que a mãe, porque o pai precisa trabalhar, né? A mãe, ela tem um papel de observar todas as dificuldades e ajudar a criança a passar por aquelas fases que eles têm de dificuldade. Então, o Matheus, ele não sabia pegar um brinquedo que caía no chão, não tinha contato visual, não falava, não socializava. E aí, se eu deixasse ele na escola, por exemplo, para poder me dedicar ao trabalho, ele ia continuar com os mesmos bloqueios dele, as mesmas dificuldades dele, né? Eu falei, não, por mais que me doa, porque eu tinha um sonho de ser uma profissional, assim, né? Ajudar financeiramente, também ter a minha parte profissional realizada como mulher, eu falei, não é o momento, eu preciso ser mãe agora. Então, eu deixei esse meu lado para depois e me dediquei para ele. E fez uma escolha, né? E para mim foi a melhor escolha, eu não me arrependo. No começo foi difícil, porque eu chorei muito, porque eu queria muito fazer o que eu estava me dedicando, sabe? Mas o meu lado materno falava mais alto. Então, quando eu comecei a observar que eu estando com ele, ensinando ele, filho, caiu uma laranja no chão, pega para mamãe, ele ficava olhando para cima. E aí eu aprendi com a psicóloga, Glaucia, ele não tem isso construído, você vai ter que construir isso com o Matheus. Eu construí, vamos pegar juntos a laranja, vamos colocar e fazer isso várias vezes para fechar uma porta, pegar um brinquedo. Então, tinha que ter a mãe presente. Sim. Então, essa foi a escolha que eu fiz. Então, primeiro os meus filhos, depois o profissional. E aí, eu acredito que a melhora dele, além das terapias, foi porque eu escolhi me dedicar a ser mãe mesmo, em tempo integral. E você contou com uma rede de apoio, né? Sim. Você tem o Ricardo o tempo todo ao teu lado e ajudando nisso tudo. Sim. Você participa também das terapias, Ricardo? Pouco. Eu preciso trabalhar mais isso, né? Talvez é o meu ponto mais fraco. Mas é porque eu vejo assim, como a gente empreende, eu queria, mas para isso eu precisava estar muito melhor, né? Então, por exemplo... Na medida do possível, você tá junto. Na medida do... eu falo assim, que eu tenho trabalhado bastante, inclusive, para estar mais perto. Mas talvez esse é o meu calcanhar de Aquiles hoje, sabe? Eu queria ter muito mais tempo para ajudar, mas eu sei que só de ter um pai que aparece de vez em quando já é alguma coisa, porque tem muitos pais que eu acho que são muito ausentes. Eu vejo histórias Bastante. de pais que não contribuem em absolutamente nada tendo tempo, sabe? E como a gente está morando numa cidade bem distante de onde eu trabalho, então eu perco bastante tempo. A gente está num momento de transição também, sabe? Estou querendo empreender mais perto de casa justamente para objetivar ter mais tempo para poder contribuir mais na presença, assim, sabe? Você tem um pet shop hoje? Isso, hoje o nosso principal negócio é um pet shop, né? Um Onde Banhosa. Fica em Cotia. A gente está na estrada do Morro Grande 587, no Atalaia.
Aproveita o jabá. Né? Se você tem um cachorrinho, a gente trabalha com estética animal mesmo, porque a gente entendeu que o banho tosa não precisa ser aquele negócio chucro feito por pessoa sem instrução, Sim. que vai lá e faz um banho de qualquer jeito e enxágua. O cachorro virou membro da família. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar também. Na segunda, o nosso programa vai ao ar domingo. Segunda-feira tem um congresso de bem-estar animal em Embu das Artes. Olha que legal. Feito pela prefeitura e vai falar muito sobre essa questão, sobre a importância do animal nas nossas vidas, e é exatamente o que você está falando. Você me falou também que dá cursos, né? E Sim. essa questão de você preparar a pessoa para receber com amor, receber com cuidado, não só ser aquele cara que chega lá, pá, tosa, banho e acabou, é muito importante, porque o animal hoje se transformou também num ponto de apoio emocional. Eu digo mais, no Membro da curso, família. no curso eu gosto de falar que o cachorro, ele é como se fosse uma farmácia de Deus. Ele é um remédio natural Olha que bonito. da alma. Por quê? Se você estuda, tem um livro muito interessante que é do Tony Robbins, que eu esqueci agora o nome do livro. Eu vou lembrar qualquer hora. E no livro ele fala sobre 6 necessidades básicas do ser humano. É muito parecido com a pirâmide de Maslow. Uhum. E uma das necessidades do ser humano, que eu acho que é por isso que o mercado pet cresce muito, o mercado pet cresce por causa dessa necessidade que não é atendida. Todo ser humano tem a necessidade disso aqui, ó, de amor e conexão. Do toque, do abraço, do carinho, do beijo. Não, beijo. Só que cada vez mais as pessoas estão distantes Sim. umas das outras. Até casais, que às vezes ficam semanas sem se tocar. Sim. E o cachorro, quando ele sobe, dá aquela lambida e brinca, a pessoa se sente amada. E aí isso daí é uma necessidade. Então por isso que as pessoas... Eu falo que eu tenho cliente que cuida melhor do cachorro do que do marido, do filho, do irmão. Isso é um problema, tá, gente? Porque aí vira doença. Mas não é esse o mérito da coisa. Mas eu gosto de dizer assim que a gente trabalha com estética porque carinho e capricho é o nosso lema. Então a gente não pode só ter um cachorro bonito, ele tem que receber carinho, ele tem que receber o trato de cachorro. Porque muitas pessoas estão tratando os cães como pessoas. E não é. E não é legal isso, porque você estraga o cachorro e acaba fazendo o próprio cachorro sofrer. Quando você trata o cachorro como um ser humano, a gente chama isso na nossa área de humanização do cão. Quando você humaniza o cão, você acaba desenvolvendo uma série de problemas que faz com que o cão fique agressivo, com que o cão não aceite toque. E aí isso tudo vai influenciar no mau comportamento dele, aí reflete na nossa área, que a gente vai ter que tocar nele. E aí uma série de outros problemas que dá para evitar com instrução. Então por isso que eu aprendi que dar banho no cachorro não é só jogar água, shampoo e enxaguar. Então mais do que um empreendedor da estética animal, mais do que um formador de profissionais, você também é um treinador de pessoas. Sim, no coaching eu quebrei em 2015, 10 anos atrás, e quando eu quebrei eu botava a culpa em todo mundo, sabe? Pra mim a culpa era da Dilma, que tinha passado pelo impeachment, depois eu culpei o Quinzinho Pedroso, porque era o prefeito na época na cidade, eu botei culpa em todo mundo, os funcionários, eu botava, não, eu tô assim por sua causa, por sua culpa. E não se enxergava. Não me enxergava. E aí eu lembro que quando você chega no fundo do poço, não tem mais pra onde olhar. Não, aí eu precisei olhar pra cima e falar, Senhor, me ajuda porque todo mundo me jogou aqui. E na verdade eu tinha cavado aquele poço. E aí nisso eu conheci o coaching, conheci PNL, fui estudar o autoconhecimento, me ajudou muito. E aí eu entendi que era sobre pessoas. Eu falo assim que Jesus não morreu na cruz para salvar os cachorros. Ele morreu na cruz para salvar eu, para salvar a Glau, para salvar a Márcia. Para aquele que crê, eu acredito que Jesus veio para salvar pessoas. E eu tava numa vibe que eu falava assim, ó, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Eu falei tanto isso. Eu ouvi isso um dia e como eu me frustrei muito com pessoas, eu conheci o cachorro é previsível. O cachorro é extremamente, todo cachorro é previsível. Dá para saber quando ele ama você, quando ele te odeia. E ele é verdadeiro, ele não mente. Porque o cachorro, se ele gosta de você, ele deixa muito claro isso. Se ele não gosta de você, ele também deixa muito claro isso. E dá pra conquistar até os que não gostam de você, que eu acho que essa é uma das minhas especialidades, né? Eu adoro pegar os bravinhos, porque ninguém quer pegar os bravinhos, eu dou um jeito de pegar os bravinhos. Mas, de uma maneira como um todo, treinar pessoas é uma das coisas que eu mais admiro, assim, eu vejo como o maior desafio que eu tenho, assim, porque eu vejo que pessoas é mais difícil do que cachorro. É muito mais difícil, muito mais né? difícil. Elas não são previsíveis e aquilo que você vê não é, nem sempre é a verdade, né? Exatamente. Muito bacana. Na segunda-feira no congresso eu vou falar sobre o início da proteção animal, que eu fiz parte, eu fiz veterinária, eu sou tosadora também, já fui, né? Que legal. Eu fui groomer. Preparadora para exposição. Para exposição. E hoje eu não tenho mais braço para trabalhar, então mudei a área.
Mas eu sempre falei isso, que eu preferia os animais do que as pessoas. Até eu passar a me descobrir. Então, dentro do MCCM, nós temos 4 pilares de desenvolvimento. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a base de tudo. É a base. Não funciona se você não tiver esse autoconhecimento. Você sabe os seus limites, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você permite e tudo mais. O segundo pilar é a autoestima. Porque se você conhece, você vai gostar. O terceiro pilar, o autocuidado, porque você vai cuidar daquilo que você conhece e gosta. E o quarto pilar é o desenvolvimento de potencialidades, que é exatamente você saber aquilo que você faz de melhor para você poder viver disso. E aí a gente não tem aí os vendedores, os advogados que são frustrados, que vivem uma profissão porque ganha dinheiro e não são felizes, E não são né? felizes. E no treinamento de pessoas é onde eu realmente descobri que é onde está o X da questão. Que você ama muito os animais, mas os animais eles são uma parte. Uma parte. Eles não podem ser o principal. Porque depois eu fui ter filhos, fui casar, fui entender, né? E isso que você faz de dar esse treinamento para as pessoas é muito importante, porque você não simplesmente ensina a manusear uma máquina, a manusear os apetrechos. Você ensina como entender e como tratar, né? Exatamente. E você me falou que a fé te ajudou a sustentar isso tudo, todas as suas dificuldades, os seus negócios, o casamento. Como que aconteceu isso? Uau, essa daí dá vontade até de chorar quando eu lembro. Sabe por quê? Não chora. Não vale chorar. Por quê? Essa semana eu tava... a gente assistiu o seriado do Jó, né? E Jó tudo... Eu já tinha lido o livro de Jó umas 3 vezes, e aí a gente assistiu o seriado. E aí eu lembro que faz uns... Eu tô começando a me arrepiar aqui. Tem umas 2 semanas ou 3 que aconteceu um monte de coisa que eu falei, Jesus, eu entendi o que Jó passou agora. Sabe aquele dia que só vem notícia difícil, paulada e aquelas notícias que você, sabe, você ser traído, você ser, não pelo casamento, mas em negócio, sabe? Quando você tem uma pessoa que vai lá e você confia na pessoa e a pessoa te trai, e quando você tem um problema que é literalmente, sabe, tipo, morreu um cachorro. Putz, como é que eu lido com se morre um cachorro? Sim. É difícil. E aí aconteceram tantas coisas, né? A minha hot, a gente tinha uma Yorkinha, acho que eu posso falar da Rosinha, né? É uma notícia, eu falo que esse ano foi cheio de notícias difíceis, né? A gente tinha uma Yorkinha e a gente tem uma Rottweiler grandona. Só que elas viviam, já tinham uns 3 anos vivendo juntas. E elas se davam super bem. Aí daqui a pouco o Rafa, Ricardo, a Rosinha morreu. Como assim a Rosinha morreu? Não, e pegamos o vídeo lá na câmera, a Pandora tava brincando e deu só uma bocadinha assim, morreu na hora, cachorrinha novinha, bonitinha, Nossa. cabeluda, era a minha melhor modelo pro curso. Aí eu, quando você recebe uma notícia dessa, eu falei, meu... Aí eu lembrei de Jó, né? Falei, todos os seus filhos morreram. Falei, Senhor, ainda bem que foi só o cachorro, não foi, né, os filhos. E aí, a fé, essa semana mesmo ontem eu tava no tribunal, no meu primeiro processo trabalhista que eu recebi, que foi uma das coisas que aconteceram nos últimos dias, Caramba. né? E eu tava indo pro tribunal, falei assim, Senhor, indo pro tribunal, nunca imaginei que isso, né, aconteceria, mas hoje eu sei que eu tô com o Senhor, eu tô bem acompanhado, o Senhor vai na frente. Então, a fé é você literalmente não andar sozinho, porque Deus tá com a gente o tempo todo. Só que quando você não tem a fé construída, você tá literalmente sozinho, porque lá atrás, quando eu quebrei, eu lembro que eu andava sozinho, eu falava comigo mesmo, não, Ricardo, não é isso, o que você quer, o que você quer, não, eu não conversava com Deus, eu não buscava saber assim, o que Deus faria no meu lugar, o que Jesus faria no meu lugar. E com a fé, eu tenho plena convicção que a gente não está sozinho e a gente tem alguém que é muito maior do que nós indo na frente. Quando você tem essa visão e esse posicionamento, eu consegui, por exemplo, a suspensão do processo, né, de acordo com o advogado, então por tempo indeterminado. Então até que se reabra o processo, que depende de uma decisão no Suprema Corte, todos os tipos de processo que eu estou enfrentando, eles são suspensos por tem uma prática jurídica que eu esqueci o nome, que é quando é muito comum aquele tipo de processo, eles criam uma forma legal de continuar ou de para o processo. E aí a gente conseguiu, né, o nosso advogado conseguiu, obrigado, doutor Osmar Roque, vou mandar para vocês esse vídeo. E conseguiu, ele fez um trabalho maravilhoso. Eu falo assim, eu tive um advogado assim, enviado por Deus mesmo, que ele soube conduzir, soube fazer as perguntas com calma, com cautela, e a juíza falou, não, então vamos suspender. Yes. Por quê? Eu falo que ninguém quer ter conta para pagar, e a justiça é assim, né? Se você perder, você vai ter que pagar. Infelizmente, a ação trabalhista, você pode fazer tudo certo.
o funcionário sempre vai ganhar alguma coisa. Sempre eles vão achar alguma coisa, mesmo que você tenha feito a mais, mesmo sempre vai ter, Exatamente. infelizmente. E aí eu falo que a fé, esse é o mais quentinho de ontem, né? Que eu tava ontem indo pra Caramba. audiência, né? E eu falei, Senhor, dessa vez eu sei que eu tô indo pra uma batalha, mas eu não tô indo sozinho. Então eu resumiria que a fé é a convicção de que você não está só. Põe o pé que Deus Põe o pé que chão. Deus coloca o chão. Essa frase é... Muito bem. Em algum momento você achou, vai dar ruim, não vou conseguir? Olha, essa sensação que é uma insegurança, né? Tipo, vai dar Sim. ruim. Eu acho que ela faz parte do nosso dia a dia. Porque assim, do mesmo jeito, eu sou muito otimista. Pra mim tudo vai dar certo, não é, Glau? Não, vou fazer isso que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo. Muito bom. Só que dá errado. Mas a gente tem que ver o que aquilo vai proporcionar. Exato. Só que aí eu lembro de novo, eu vou pra fé, né? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu chamado. Então tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Sim. Eu amo a Deus. Deu errado? Na verdade não deu errado. Deu errado aos meus olhos. Mas lá na frente eu tenho certeza que aquilo vai ter dado certo. Deixa eu ver qual que é o propósito dele, o que Tudo ele estava colocando, tem um propósito. Tem. Então, às vezes dói porque você quer que seja feita a sua vontade. Sim. Mas quando a gente começa a entregar, eu falo por mim, quando eu começo a entregar, Senhor, a vontade é sua. Aí eu vou diminuindo a minha expectativa, sabe? Porque às vezes a gente cria muita expectativa que vai dar certo. Aí dá errado. Mas na verdade, será que estava dando errado? Ou na verdade era o certo de Deus que você achou que deu errado? Verdade. E aí eu vou treinando que, na verdade, às vezes a minha vontade não vai acontecer, né? Várias Exatamente. coisas. Eu tô hoje com um problema que eu quero resolver até o final do dia, por exemplo, que eu falei, Senhor, tá na sua mão. Se for para resolver hoje, vai dar certo. Se não for... E fica na ansiedade, que aí eu não sofro, eu só aprendo. Exatamente. Tem até uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que ele diz assim, que na vida, ou a gente tá aprendendo, ou está vencendo. Ele não usa a palavra sofrendo ou perdendo. Ele usa o termo aprendendo ou vencendo. Então, ou deu certo, conforme eu queria, ou eu aprendi. Não deu certo, quer dizer que tem algo que eu tenho que aprender. Então eu aprendi. Olha, então cada vez mais eu uso a fé para aprender. Porque eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus. Muito bom. Glauci, me fala então uma coisa que eu perguntei para o outro casal também. Você tem um cara que promete, que fala, que está aí agindo. É verdade esse bilhete? Mas não responde agora. Vamos esperar só um pouquinho, que agora a gente vai para a palavra do nosso parceiro. 30 segundos a gente volta. Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Estamos de volta e vamos lá para a pergunta. Se é verdade esse bilhete mesmo, Glauci? É verdade. Ele promete e cumpre. O Ricardo, ele é bem esforçado, assim, eu falo sempre para ele, eu falei assim, você tem muito conhecimento, ele já fez vários cursos, que ele mesmo já falou, só precisa, eu falo assim, você só precisa arrumar alguém para você andar junto, assim, sabe? Porque eu tô ali para poder ajudar no que eu posso, mas eu não posso ser a pessoa que vou estar nos negócios com ele ainda, né? Ainda não estou nesse tempo agora. Mas ele é isso aí, ele sempre é otimista, sempre gosta de ajudar as pessoas, tem esse conhecimento aí em vários assuntos, ele domina vários assuntos. Vivo 100% a maternidade, deixei mesmo o trabalho. E que ela é muito significativa. Sim. E muito agradável também, né, Sim. apesar das dificuldades. Sim, eu até comecei um curso de fono agora, porque a minha intenção é ajudar o Matheus e outras crianças, né? Que beleza! Porque eu percebo o quanto esse mercado é carente, o quanto falta profissional e quanto que tem muitas crianças precisando de atendimento. Então, eu tenho isso como um propósito. Acho que Deus mandou o Matheus para me ensinar alguma coisa, além de trabalhar a paciência, eu entender que meu lugar, né, depois que veio as crianças, estar mais com eles em casa, me dedicar a eles, entender também no que eu posso ajudar ele e outras crianças que estão chegando e as que vão chegar, porque eu sei que o autismo, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é algo que cada vez vai estar mais forte, né? Vai nascer mais crianças com autismo, então precisam se levantar mais pessoas para poder estar disposta para poder ajudar essas crianças que estão chegando, né? Com certeza. E é isso, assim, acho que a minha perspectiva, até falo para ele, assim, a minha vontade hoje é
ajudar o Matheus nas dificuldades que ele ainda tem. Ele está com 6 aninhos hoje, mas ele ainda tem bastante dificuldade. E eu sei que vai passar, vai vir outras e assim a gente vai levando, vai evoluindo. Mas eu penso que daqui a uns anos eu vou estar com um espaço, com uma clínica, falo alguma coisa assim. Quero fazer um trabalho também de acolhimento com famílias que não conseguem pagar uma terapia também, sabe? Então eu tenho um projeto assim de montar um espaço que tenha atendimento de terapias com psico, com fono, TO, que tem um espaço com os animais, porque é terapêutico também estar com os bichinhos. Os autistas, eles são maravilhosos. Dedicar um dia para atendimento social, sem custo para as famílias que realmente não têm condição de pagar, sabe? Então, o meu futuro, o nosso futuro, para mim, esse é o meu maior propósito. Eu entendi que isso é o meu propósito, então eu quero trabalhar nisso agora. Amém. E aí, até que isso não chegue, que é um projeto grande, mas é um projeto que dá para fazer devagarzinho, né? Dá para começar ali com as crianças, num espaço menor, e aí a gente vai aumentando com os animais. Eu falo que eu viajo até na maionese, mas é uma coisa que a gente vê que é por amor, não é pelo que se ganha, mas pela sensação de você tá ajudando alguém que você sabe que precisa. E a gente vive isso, e eu sei o que essas mães sentem. Eu sei o quanto eu sofri em toda essa minha caminhada, o luto que eu vivi, as fases da vida que eu tive pessoas que não queriam me ajudar, eu tive que ficar sozinha com ele. A gente até no casamento, assim, teve que ficar firme, porque tem hora que o marido ele quer uma atenção, ele quer ter um momento da gente, e a gente não conseguiu uma rede de apoio para poder estar ali. Falei, olha, tem que esperar um pouco, a gente vai levando eles com a gente e vamos dando tempo. Vai chegar a hora que ele vai estar mais maduro, independente, e aí a gente consegue deixar com alguém, né? Mas a gente teve que ficar firme ali, porque não é fácil. É muito difícil, né? São várias questões, né? Mas Deus vai fortificando, fortalecendo o casamento, dando maturidade para os dois, né? E aí a gente vai passando os obstáculos. Mas e hoje vocês superaram muitas coisas juntos, né? Muitas coisas. Graças a Deus. E segue em frente aí, dando certo. E vai dar certo. A gente já fez 18 anos de casados já. Então, olha, parabéns. Bastante tempo. Maior de idade, né? Fizemos uma renovação de votos mês passado. Ai, que 18 lindo. anos, a gente casou de novo. Foi muito bom. Mas louco, alguns amigos falam, mano, você casou com quem? Eu falei, casei com a minha mulher. Como assim? Tipo, não é um hábito, né? Você não... Todos os dias as pessoas casando de novo com a própria esposa. E é legal porque, assim, até falando sobre casamento, a gente mudou para uma cidade, primeiro a gente mudou para Barueri, conhecemos outras pessoas lá, e agora a gente está em Santana. Santana de Parnaíba. E lá a gente percebe que esse hábito de fazer renovação de votos é mais frequente do que aqui em Cotia, né? Lá em Cotia, no caso, quando a gente morava antes. E aí a gente falou assim, meu, que legal. E a gente começou a se conectar com pessoas, com casais que faziam isso com frequência. E eu não sabia como que era bom, até a gente fazer. E aí a gente fez, eu falei, meu, isso é muito bom. Eu acho que todo casal deveria fazer, nem que fosse algo mais simples, mas renovar ali, sabe, o que foi prometido um para o outro, a entrega, entender realmente o que foi prometido ali na aliança, com o casal e perante a Deus. E como isso fortalece o casamento. Eu não sabia como isso fortalece. E aí você fala, uau, depois de 18 anos, tinha coisa que quando eu casei lá com 20, que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje com 38. Então eu falava assim, nossa, hoje eu sou uma mulher, que antes eu achava que era minha menina, não era mãe ainda, né? E eu consegui Mas já achava entender. que era mulher, né? Que a gente sempre acha. Eu falei umas coisinhas ali na hora que eu prometi para ele prometeu para mim, mas sem entender direito o que eu estava falando. O poder daquelas palavras, sabe? Sim. E aí, quando a gente fez a renovação, foi tão profundo, e eu refleti em cada palavra que eu disse para ele me disse assim, e como aquilo era algo assim, divino, e como aquilo era importante, né? E aí eu falei, nossa, a gente precisa fazer isso mais vezes, a gente precisa passar isso para mais pessoas, porque todos os casais deveriam ter essa experiência, sabe? De renovar ali, e independente da situação. A gente vive hoje um casamento atípico, uma família atípica, então a gente tem uma rotina diferente das demais. E claro que sempre vai ter famílias que têm uma realidade ainda mais difícil, porque hoje nós temos eu conheço família que tem 2, 3 crianças autistas, tem criança que tem síndrome de Down, tem criança que tem paralisia cerebral, então eu sei que cada família carrega ali uma dificuldade às vezes até maior do que a gente, né? Sim. Mas mesmo assim o casal tem que estar junto,
Porque não é fácil estar sozinho. Eu falo assim que se eu fosse sozinha hoje, eu não conseguiria dar o suporte que meu filho precisa, porque eu ia precisar trabalhar. Então, hoje eu tenho meu esposo, que ele não está 100% presente comigo, como ele gostaria, como eu gostaria muitas vezes nas terapias, com o Matheus, porque ele precisa ser o provedor. Mas não está fisicamente. Ele precisa, então eu também não posso exigir ele, porque se ele não trabalha, como é que a gente ia honrar as contas, né? Então, é um entendimento e um amadurecimento dos dois. Sim. E eu demorei para chegar nisso também. Porque daí, no momento que ele tá, então agora você é pai, tá em casa, agora você é pai, você vai brincar, vai ensinar alguma coisa para os dois. Mas ele tem um momento dele que ele precisa prover. Sim. Agora eu fico pensando, se eu não tivesse ele, como que eu ia ajudar o Matheus, né? Então é importante ele ser independente da situação, das briguinhas que todo relacionamento tem. Você está ali junto com o seu esposo, resolver o quanto antes qualquer problema e seguir em frente para que o casamento não fique abalado, né? Conversar, não jogar para baixo do tapete. Isso. Às vezes as Resolver. conversas são dolorosas, às vezes são pesadas, mas são necessárias. E eu acho que a maturidade do relacionamento de vocês é muito linda. Sim. E parabéns. Parabéns Obrigada. mesmo, viu? Obrigada. E, infelizmente, a gente chegou ao fim. A gente tem papo aqui para muito mais ainda, né? Vou só fazer uma última pergunta para você, Ricardo. Ah, legal. Você falou que agora está iniciando, né? Tá um sonho de ser palestrante. Isso, eu Então, diria que faz a tua propaganda do que você quer palestrar, quais as áreas que você quer atingir e fala para o pessoal. Quem sabe não tem alguém que fala, vou chamar esse cara para falar aqui. Legal. Eu falo que eu tenho tantos assuntos que é difícil escolher o principal. Mas eu vim aqui por causa desse assunto principal, que eu falo que o meu melhor assunto, o assunto que eu mais gosto de falar é sobre casamento. Sim. Inclusive, a gente fez um curso para liderar e fazer curso para casais. Que legal. Porque as pessoas investem, às vezes, muito dinheiro. Fica 5 anos estudando para virar médico. Médico não, eu acho que médico é mais, né? Médico é mais. Fica 4 anos para se tornar um pedagogo, 5 anos para se tornar um veterinário, 10 anos talvez para ser médico. E no casamento as pessoas não param para estudar. Pois é. Deixa eu estudar sobre casamento, tem muito assunto interessante. E eu até digo assim que esse deveria ser o papel da igreja, né? Mas a maioria das igrejas não estão tão focadas em ajudar os casais, parece. Mas eu entendo que eu não preciso de igreja, porque a minha igreja é minha casa. A minha primeira igreja é minha casa. E como sacerdote da minha casa, eu posso dizer assim, a minha principal a missão na vida é falar sobre casamento, cuidar do meu e ajudar outros casais. Mas eu gosto também de outros assuntos. Eu falo muito sobre vendas, porque se você não vende, você não tem como comprar, né? Então eu aprendi que os ricos, né, os que têm muito dinheiro, eles resolvem basicamente, eles pensam de duas formas. Ou eu vendo algo para muitas pessoas, ou eu resolvo algum problema para muitas pessoas. Exato. Então, eu falei, tá, mas então vamos vender. Porque eu não sou médico, não sou veterinário, eu resolvo muitos problemas, mas eu gosto mesmo é de vender. Mas na verdade a venda, tudo é venda. Tudo é venda, Né? exatamente. Você vende o seu conhecimento, você vende o seu serviço, você vende de tudo. Exatamente. E assim, eu vejo que quando a gente fala de vendas, eu trabalhei muitos anos com vendas, né? E eu demorei muito tempo para acreditar que eu era vendedor. E todo empresário de sucesso, o que ele tem em comum? Ele é vendedor. Você dificilmente vai ver um grande empresário, um cara que não gosta de vendas. Todo mundo é de vendas. Os grandes, né? Os maiores, os principais, todos eles têm como vendas. É lógico que tem aquele cara que criou o produto, alguém que é mais técnico, também prospera, né? Mas eu entendi que amar vendas é gostar de gente. Porque para eu vender, eu preciso entender qual é a sua necessidade, o que você está precisando. Às vezes você chega assim para mim e fala, Ricardo, não, eu queria crescer nesse aspecto, eu queria desenvolver isso daqui, o meu cliente é esse, eu não sei como encontrá-lo. Eu me formei em marketing, então marketing a gente estuda como o consumidor pensa, para a gente saber como falar com esse consumidor. E então eu gosto de vendas, gosto de marketing. A minha área profissional que eu trabalhei há mais tempo é estética animal. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque é muito amplo quando eu falo estética animal, banho e tosa. Eu penso, todo cachorrinho é membro de uma família, então eu gosto de falar sobre família, porque eu entendo o papel do cachorro em cada casa. Chega o cachorrinho lá, eu já consigo entender como é a família, pra você ter uma ideia. Esse aqui mora só ele e a dona. Não, esse daqui é de um casal. Não, esse aqui tem criança. Eu consigo, bato o olho no cachorro e já... É o conhecimento, né? E o que é, assim, se eu posso falar assim, nas 6 necessidades que o ser humano tem, do livro do Tony Robbins, que eu não me lembro agora o nome, uma das necessidades que o ser humano tem é a necessidade de desafio e desconforto.
Tem várias necessidades, né? Eu até poderia, num outro momento, a gente falar mais disso. Mas uma das maiores necessidades que eu entendi que essa é a necessidade que, se ela não for suprida, a pessoa não vive. Ela vai estar só sobrevivendo. Que é desafio? Necessidade de desconforto e desafios. Então, às vezes, é muito comum, porque o cérebro ele é programado para buscar economizar energia e buscar conforto. Fugir do que dá dor, que dá desconforto, e buscar o que dá prazer e conforto, para economizar energia. Esse é o papel do cérebro. Então, o que é muito comum? Às vezes as pessoas entram numa rotina. O que é rotina? Meu cérebro acostumou com aquilo, já não é mais cansativo. Quem dirige, por exemplo, acabou de começar a dirigir, ele sofre no começo. Ai, meu Deus, a embreagem, o freio, o retrovisor. Ele tem que prestar atenção, porque é tudo novo, né? Mas chega uma hora que vira rotina, então ele já dirige falando no celular. Hoje eu, né, dirigi enquanto almoçava. A gente almocei no carro, vindo pra cá, pra você ter uma ideia. Eu tava lá dirigindo, vindo, e ela dando comida na minha boca, literalmente, né, Gal? Mas por que eu tô falando isso? Se eu pudesse falar para as pessoas, vamos arrumar um desafio bom. Porque tem uma frase que diz assim: todo mundo vem a Deus no amor ou na dor. E esse ir a Deus, na verdade, todo mundo vai buscar desconforto ou insegurança no amor ou na dor. Eu tenho uma outra frase que muitas pessoas dizem assim: a pessoa só avança colocando ou uma cenoura na frente, ou se tiver vindo uma cenoura atrás. É isso que faz as pessoas saírem do lugar. Então, eu acredito que dá pra gente colocar a cenoura na frente, sabe? Porque eu nunca tomei uma cenourada atrás, espero que isso nunca aconteça. Mas uma cenoura atrás com certeza não é nada prazeroso, mas aí a pessoa vai sair do lugar. E dá pra fazer conscientemente, sair em movimento em busca de algo que eu quero, colocando a cenoura na frente. Sim. E eu acho que o coaching me ajudou muito nisso, sabe? Entender qual é o alvo, aonde eu quero chegar. Aprender a visualizar e onde eu quero chegar no as casamento, metas, onde eu né? quero chegar como pai, onde eu quero chegar como empresário, onde eu quero chegar como professor, como ser humano. Então eu vejo que se eu pudesse fazer palestras, eu gostaria de ajudar as pessoas assim, o que você quer fazer? O que você faria até de graça? E realmente eu faria até palestras de graça. Ikigai, é isso aí. Isso aí, perfeito. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, para os casais principalmente, casais atípicos, algo que incentive eles a continuar e não desistir, porque a vida não é fácil, né? Eu aprendi que a vida, eu perguntei muito para Deus, qual é o sentido da vida? Aí ele me deu assim bastante convicção. O sentido da vida é amar. E o que é amar? Eu gosto do que está escrito no livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13. Coloca assim, que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não se vangloria com a injustiça, ele é amável, né? Então esse negócio de ser amável, de amar, é um negócio difícil, porque é uma decisão, não é um sentimento. As pessoas acham que amar, falando de casamento, amar não é um sentimento. Às vezes eu sinto raiva. Essa aqui tem uma pessoa que já me deixa com raiva. É minha esposa. Porque ela me confronta, mas eu sei que é um confronto do bem. Sim. É um confronto com amor. Porque às vezes ela fala assim, mas por que isso? Não, na hora eu sinto raiva. Mas aí por amor, porque eu amo demais essa mulher, eu mato e morro por ela. Então eu entendo que se há uma mensagem principal morra por alguém, se for necessário. Ame de verdade, com uma vontade doida de amar. Porque se tem algum sentido nessa vida, é amar. E o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma série de escolhas, de decisões racionais que você faz baseado num acordo. Porque eu tenho um acordo de amar ela. Às vezes, como homem eu falo, assim, muitas vezes o pensamento, às vezes até o sentimento, às vezes é o de querer até fugir. Eu já falei isso pra ela. Assim, uma vez ela me perguntou, você já quis se separar de mim? Eu falei, já passou isso na minha cabeça. Hoje, quando qualquer pensamento nesse sentido vem, eu já logo podo ele. Falei, a gente aprende, né? A gente aprende a se conhecer de uma forma. Então, se a minha mensagem final fosse, ame, porque esse é o sentido da vida, você tem que amar. O amor tudo sofre, tudo pode, tudo crê, tudo espera. E eu não aprendi isso por mim mesmo, aprendi com Deus. Deus é a fonte do amor. Então a mensagem principal é busque a Deus com todas as suas forças e ame o próximo como você se ama. Legal. Glauci, quer deixar uma mensagem para o pessoal? Acho que o que o Ricardo falou está bem alinhado também com o que eu falaria aqui em relação às pessoas escolherem amar umas às outras, o cuidar de umas às outras e estar juntos, né? Independente da situação. Porque você separar, eu acho que é uma decisão tão fácil como se fosse um casamento, como se ele fosse descartável. Sim.
E às vezes você, por mais que seja difícil, a não ser o caso, lógico, um caso de traição ou agressão física, que aí eu já nem entraria nesse assunto, que aí é uma outra questão. Sim. Mas fora isso, eu acho que tudo tem jeito, né? E você tendo ou não uma família atípica, falando para casais, eu acho que vale a pena você tentar tudo para cuidar do seu casamento, que é algo que você fez uma promessa ali perante a Deus, sabe? Independente da situação. Estar junto é melhor do que estar sozinho. E quando se tem filhos, se as pessoas também parassem a pensar o quanto isso vai pesar. Tem um negócio tão forte na vida dos filhos, ou quando os pais se separam, parece que não, mas tem, né? A ausência do pai para os filhos, ele causa assim, uma série de questões assim, psicológicas fortíssimas. Né? Então, as pessoas deveriam pensar em tudo que pode acontecer e, não, antes de eu tomar essa decisão, eu vou tentar tudo, de todas as formas, e, por último, pensaria isso, sabe? Aí, quando você fosse pensar, já não ia ser mais importante, não ia nem querer mais separar, porque já tinha curado todas as áreas. E é isso, eu acho que a mensagem é essa, para as pessoas se amarem, estar conectada com Deus, estar conectada com o seu cônjuge, cuidar do seu casamento diariamente, cuidar da sua casa, dos seus filhos, né? E através de você, da sua família estruturada, que você seja exemplo para outras famílias, né? Porque aí as pessoas começam a se espelhar em você e aí você começa a ver que aquilo que está transbordando para outras pessoas. E aí a sua missão aqui na Terra está feita, né? E faz um bem danado, faz né? um bem danado. Eu costumo falar que a filantropia, o voluntariado é muito egoísta. A gente faz para que a gente também fique bem, né? Muito mais. É isso. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Obrigada. Parabéns, Zil, parabéns pela família, parabéns pelo casamento, por quem vocês são também. Muito obrigada. E a gente vai de sorteio, né? Verdade, eu tinha falado, né? Vamos sortear um curso de banho e tosa. Eu quero muito, você disse que vai ter um encontro, né, na região em breve, sobre o cuidado com os animais, é isso? Segunda-feira, segundo congresso. De Embu das Artes. Vai ser pela Secretaria do Bem-Estar Animal e a Secretaria da Saúde. Olha que legal. Então eu gosto muito de ensinar, né? Eu vejo que a gente tem que estar multiplicando nossos talentos o tempo todo. Então, o sorteio você vai fazer na segunda? Vou fazer já agora, já vou falar e aí já segunda-feira sai. Ah, ótimo. Então a ideia é que você ganhe um acompanhamento meu pessoal. Eu quero oferecer isso para quem já trabalha com banho e tosa. Porque eu sempre ensinei pessoas, é muito comum ensinar pessoas que não sabem nada e elas vêm para começar. E aí a pessoa tem que ir lá comigo. Mas como aqui no Embu o pessoal vai estar distante, então eu quero dar um curso onde eu vou vir fazer uma mentoria, um acompanhamento de perto, de alguém que já é da área. Então certamente tem pessoas que trabalham na área e todo mundo reclama assim, é difícil achar dosador, é difícil formar equipe. Bastante. E eu vou te ajudar nisso, entendeu? Então eu quero presentear alguém com esse tipo de Online acompanhamento. Presencial. A gente faz híbrido. Híbrido. Parte, Legal. porque eu tenho conteúdos que já estão gravados e conteúdos que eu vou até a pessoa, porque é ótimo. importante. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, Obrigado. Gratidão, viu? E em breve a gente conversa. Tá bom. Muito obrigado, Márcia. Bom, gente, chegamos ao fim e agora a gente vai para a parte legal, que é a parte do sorteio, né? Então, o Ricardo e a Glauci, ele não tem esse sobrenome do bem à toa, porque eles são pessoas do bem. E ele vai nos presentear com um curso de banho e tosa e uma mentoria. Então, se você não conhece nada, quer entrar nessa área, você vai ganhar o curso, mas tem que ir lá em Cotia. Vai ter que ir lá em Cotia para fazer o curso presencial. Se você já é da área, quer se aperfeiçoar, quer entender outras coisas, vai fazer um curso híbrido. Então, vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no @programa-MCCM, segue lá as regrinhas, que está tudo escrito lá, o post está fixado e participa. Segunda-feira tem sorteio. Gratidão por ter vocês aqui mais uma vez e até a semana que vem. Tchau, tchau.